impede que entidades com um número de reclamações menores do que 5% dos associados sejam punidas. É o governo Lula que está fazendo isso aqui. Agora vejam, a narrativa é: governo Lula interrompe, governo Lula paga. Quais são os fatos? O contrário. O contrário. Foi o governo Lula que revogou o decreto para retificação pelo INSS antes de inserir o desconto. Foi o governo Lula que acabou com a instrução normativa de revalidação. Uma série de regras, é verdade, uma série de regras alteradas. Aqui eu vi um parlamentar muito conhecido no Brasil dizendo: olha, as regras foram alteradas. Foram mesmo. No governo Bolsonaro, também. Lá, alteradas para proteger. No governo Lula, alteradas para afrouxar os mecanismos de controle e favorecer os descontos associativos. No governo Bolsonaro, nós tivemos 4 ACTs cancelados por fraudes ou indícios de fraudes. E outros 4 ACTs foram admitidos. Agora, embora o acordo de cooperação técnica não seja em si o problema. Não seja em si o problema. O problema é a associação indevida, o que aconteceu, e os descontos também indevidos e criminosos. Mas eu confesso, gostaria que não tivesse nenhum ACT, ainda que no governo que eu defendi com muita honra no Parlamento Brasileiro. Porém, no governo Lula, não só os ACTs cresceram, e eles vêm aqui e dizem assim: não, foi o governo Bolsonaro que inventou os ACTs. Existem ACTs muito antes de Bolsonaro existir, e vai continuar existindo. Aí, mais de 10 em 2024. E vou além. Governo Lula diz que interrompeu. Mentira. Abril de 2025. Operação sem desconto. Operação da Polícia Federal, da CGU. Envolvidos são afastados e descontos são suspensos por determinação da Justiça. Não foi o governo Lula que suspendeu, ele foi obrigado a suspender, muito pelo contrário. Antes disso, já havia sido sugerido, orientado, que fizesse a suspensão. A frase célebre de Lula: não pode suspender porque as entidades têm o direito ao contraditório, têm o direito de defesa. Quem não teve direito de defesa no governo Lula foram os aposentados. Então essa narrativa não cola. Fatos e fakes. Colhe aonde quiser. O fato é que o governo Lula afrouxou as regras, retirou os mecanismos de controle e deixou os aposentados vulneráveis a esse esquema de corrupção que se alastrou. E aí, naquele momento, quando houve aquela operação, e a bem da verdade, é bom que se diga, somente 3 das 14 entidades com ACTs entre 2023 e 2024 foram parte da ação. Sindinap não foi, no primeiro momento, alvo das investigações. Agora, das entidades que não foram alvos daquela operação sem desconto, 50% do quantitativo da movimentação eram dessas entidades. E aí, senhor presidente? 2023, 1,5 bilhão de reais em descontos associativos. O dobro do que tinha em 2022. Embora do governo Bolsonaro, o correspondente ao governo Bolsonaro é algo em torno de 600 milhões. O dobro em 2023. 2024, 3,3 bilhões de reais em descontos associativos. A narrativa não para de pé. A mentira não para de pé. Os descontos, a roubalheira, os desvios aconteceram e se agigantaram no governo Lula. E ao invés de endurecer as regras, pelo contrário, eles afrouxaram, toleraram. E a investigação vai dizer se não se associaram. Porque quando eu vejo aqui a blindagem que está acontecendo para impedir que corruptos sejam convocados, que acusados sejam enquadrados, isso não me dá uma outra constatação, senão uma constatação de alguém está protegendo quem fraudou, quem roubou, quem desviou. E aqui há um núcleo estruturado, dentro e fora do governo. Cooptaram servidores públicos, agentes públicos, distribuíram dinheiro, usaram estruturas empresariais, de consultoria, de escritórios de advogado para fazer o dinheiro circular. E aí vem, agora, a devolução. Ah, não. Agora a oposição não pode negar que quem está pagando os aposentados é o governo Lula. Bom, o dinheiro que o Lula devolveu aos aposentados é nosso, é do povo brasileiro. Não foi o dinheiro recuperado das fraudes, não. Lula está devolvendo o nosso dinheiro para as fraudes cometidas e até favorecidas.
não tem nenhuma ação efetiva do governo contra os fraudadores. Pelo contrário, é um governo que passa a mão, é um governo que alivia, é um governo leniente. E aí, senhor presidente, repito, aqui na CPI estão blindando, protegendo, impedindo que a investigação avance para setores, para pessoas, para empresas que evidentemente estão enroladas no escândalo de desvios de dinheiro dos aposentados. Então eu saúdo esta CPMI pelo trabalho e tenho certeza, só o que a CPMI já revelou até agora, já valeu a pena a sua instalação. Mas não tenho dúvida de que nós vamos a fundo nessa investigação para mostrar ao Brasil o que aconteceu, como aconteceu, quem se beneficiou e para criar mecanismos de proteção aos aposentados. E aí, com todo respeito, não importa, criminoso não tem essa de, porque se foi daqui tem que ser protegido, se foi de lá tem que ser sacrificado. Criminoso é criminoso. Esteja onde estiver. Pertença ao partido que pertencer. Não tem protegido especial por ser de governo A ou de governo B. Agora, querer colocar a pecha de que foi no governo passado, o governo passado foi quem fechou a torneira e apertou as regras para impedir esse grande escândalo. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, excelência. Eu acompanho a trajetória do hoje senador desde que foi deputado federal. E sempre vi a construção do raciocínio com perspicácia, lógica, conhecimento da legislação e a descrição que o senador Marcos Rogério fez aqui, ela é absolutamente importante para as reflexões do nosso relator, Alfredo Gaspar, porque ela expõe com clareza e com muita didática as coisas que realmente estão acontecendo no Brasil. Parabéns, senador. Deputado Luiz Lima, com a palavra. Obrigado, presidente Carlos Viana. Quero agradecer a presença do ministro Onyx Lorenzoni. Onyx, né, Onyx? Pronúncia certa, ao advogado Adão. Onyx, nós recebemos aqui, se eu não me engano, o senhor é o 25º convidado. É a 24ª reunião nossa aqui na CPMI. E ficou muito claro como o senhor estava confortável. A sua explanação foi uma das melhores. O senhor está muito mais confortável do que o ministro Lupe. O ministro Lupe não trouxe uma apresentação tão clara como o senhor. E todos os deputados que estão aqui são bem cientes disso, sendo oposição ou não. Os dados, os números, é tudo muito claro, assim, é tudo muito objetivo, é tudo muito real. Eu quero dizer aqui que é muito difícil a gente combater e fazer um debate justo quando o nosso oponente vive de narrativas, né? E semana passada foi muito emblemático, o Rio de Janeiro virou Brasil. Quando a gente tem um governo liderado por um presidente que cogita pagar indenização para família de traficantes e sequer cita os 4 policiais, a gente pode esperar de tudo. Então, a probabilidade imensa do PT perder a eleição em 26, principalmente pela pauta da segurança pública, 88% dos moradores de comunidade do Rio de Janeiro apoiaram a incursão policial e uma probabilidade enorme de ter o senhor eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul ano que vem é muito claro. Ministro Onyx, todas as tentativas que foram feitas pelo governo Bolsonaro de coibir os recursos indevidos, roubados dos aposentados, foram feitos. Nós temos aqui dados, a gente tem a MP 871 de 2019, e fica muito claro aqui nas reportagens, o lobby da CONTAG derrubou revalidação anual de descontos associativos. Algumas emendas redigidas pela CONTAG eram idênticas umas às outras e tinham temas comuns que se repetiam. 12 delas, por exemplo, traziam a mudança em um artigo substancial para a CONTAG passar de 1 para 5 anos o prazo de exigência para a revalidação dos filiados aos sindicatos rurais e associações. Ao amigo que está em casa, o aposentado que está nos assistindo, a gente tem alcançado aí 50 mil visualizações, em média, é recorde aqui em CPMI do Senado, pelo menos nos últimos anos. Tudo que foi feito pelo governo Bolsonaro e tudo que está sendo feito aqui pelo atual governo, que não teve uma assinatura para a criação dessa CPMI, durante o governo Bolsonaro, e eu falo aqui repetitivamente, nenhum deputado do PT retruca, porque não tem nenhum vídeo, nenhuma gravação na tribuna, eles apontando que está havendo roubo em relação aos sindicatos. Por quê? CONTAG, sindicato dos anos 60, que começa suas contribuições em 94, foi um dos responsáveis pela formação da CUT, é ligadíssimo ao PT. O Sindinap, que foi fundado no ano 2000, também por um simpatizante do PT, a gente recebeu aqui a Tônia Galetti, que na verdade a família dela é um negócio familiar. O dinheiro gira, prestadores de serviço, operadores financeiros, recebedores de propina, também ligado ao PT, ligado à força sindical, ligado ao Palinho da Força, da Solidariedade, que a gente mostrou imagens aqui. E a gente tem a Conafer, fundada em 2011, com o Lupe na fundação. Então, é uma disputa de mercado. Eu falei aqui segunda-feira, eu comparei, mas não como um movimento armado, mas é roubo, né? Comando Vermelho e Terceiro Comando, no Rio de Janeiro, eles disputam um nicho de mercado. A esquerda sempre disputou esse nicho de mercado, que foram os descontos
dos aposentados. Reforma trabalhista do Temer em 2017 impede a contribuição obrigatória. E eles passam a se mexer e criar esses organogramas aqui, Conafer, aqui o esquema do camarote do Careca. Então, é um verdadeiro absurdo. Então, são pessoas que lesam em 6 bilhões, 70 bilhões, como disse o coronel Crisóstomo. E eu gostaria aqui, ministro Onyx, foram 15 deputados que apresentaram emendas. Jacques Wagner, João Paulo Prates, Daniel Almeida, Humberto Costa, Jandira Fegali, João Carlos Bacelar, Marcon do Rio Grande do Sul, Otto Alencar Filho, Patrus Ananias, Paulo Rocha, Rubens Júnior, Tereza Nelma, Valmir Assunção, Zé Neto, Celso Maldaner. A gente tem aqui PT, MDB, PSD de dado e PCdoB, Jandira e Daniel Almeida. Mas os aposentados me pediram aqui, principalmente do Rio de Janeiro, eu estive na cidade de Rio das Ostras no final de semana, e falou, deputado, mostra pra gente quem foram os deputados que foram contra a convocação do Frei Chico. Podemos, Partido Podemos foi contra, com 1 congressista, MDB contra com 2, PP com 1 congressista, o PT com 8 congressistas, PSD com 2, PDT com 2, PCdoB com 1, Republicanos com 1 e PSDB com 1. Então a gente está falando de partidos que hoje se dizem oposição, Republicanos, PP, Podemos, PSD e PSDB. Ó, esses partidos foram contra também a convocação do Frei Chico. Não vou cometer uma indelicadeza aqui não com o Rogério Correia, é porque ele está do meu lado, mas chegou aqui uma informação do Partido Novo, da nossa assessoria, que é muito ágil, muito esperto. Eu, segunda-feira, fui criticado à beça, aqui porque eu perguntei para o presidente da CBPA, a Confederação de Pesca. Eu fiz uma simples pergunta para o Abraham Lincoln, quem é que está pagando o seu advogado? E aí, teve uma gritaria que eu estava infringindo a Lei 8.906 de 94. O senhor Rogério Correia apresentou um requerimento aqui, no dia seguinte, na terça-feira. Olha o que é, eles brigaram comigo. E responde se quiser. Eu não fiz uma imposição ao advogado para ele responder de quem está recebendo. Apresentou um requerimento como justificação. O presente requerimento tem por objetivo obter acesso aos relatórios de inteligência financeira RIFs e às quebras de sigilo fiscal e bancário do senhor Pietro Cardia Lorenzoni Filho, do ex-ministro da Previdência Social Onyx Lorenzoni, em razão de suspeita de envolvimento em operação financeira potencialmente irregulares relacionadas à União Brasileira de Aposentados da Previdência. Foi aqui, requer ao COAF, dia 3, que foi apresentado. No dia seguinte que eu fiz essa pergunta, eu fui crucificado aqui. Até a OAB estava aqui, mas o presidente da OAB, acho que de Brasília, ele foi até delicado comigo, mas deputados e senadores falaram, Luiz Lima, ele está atacando a advocacia. Olha aqui, requer ao COAF o envio de relatório de inteligência financeira referente ao filho do senhor ministro, senhor Pedro, advogado filho do ex-ministro, abrangendo o período de 1 de abril de 2021 a 30 de abril de 2025. Eu jamais iria fazer um requerimento de informação desse tipo, porque eu entendo que lei é lei, e perguntar não ofende. Então, a lei sendo boa ou sendo ruim, ela tem que ser cumprida. Agora eu faço um desafio aqui, para o PT. Apresentem um requerimento de informação um requerimento pedindo a quebra de sigilo do filho do ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski. Por quê? Segundo a AGU, organizações apontadas como entidade de fachada e aponta conflito de interesse, que o filho do senhor ministro da Justiça, o senhor Ricardo Lewandowski, advogou para a AMBEC e para a CEBAP, que, segundo a Polícia Federal, são organizações criminosas. Então, eu faço um desafio aqui. O Partido Novo, ele subscreve o requerimento do senhor Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, se o Rogério Correia fizer um requerimento quebrando o sigilo do filho do ministro Ricardo Lewandowski. Pode ser, Marcelo? Você que é o nosso líder? Tá? Então, eu queria propor esse desafio. Ministro Onyx, parabéns pela sua explanação. Eu vivi o governo Bolsonaro. Foi uma pontinha de esperança que esse país viveu. O senhor foi um lutador, o senhor foi, eu acho que, o primeiro parlamentar a acreditar na eleição do presidente Bolsonaro. Mas, infelizmente, o Brasil tem na sua história um karma que impede o seu desenvolvimento. Então, parabéns pelo seu trabalho, pela sua dedicação, pelo seu trabalho técnico, pela tecnicidade. Não foi um governo que loteou os ministérios em partidos políticos, como acontece com o atual governo. Então, tenho muito orgulho de ter sido seu companheiro e torço muito pelo seu retorno. Obrigado, presidente Viana. Não. Eu vou passar a palavra ao Nix e logo em seguida ao deputado Rogério Correia, que foi citado. A única... Eu só queria agradecer as considerações do deputado Luiz Lima e dizer que o respeito, a admiração é mútuo pela qualidade do seu trabalho. Eu vi a sua chegada aqui em 2018, né? Lhe conheci lá no Rio de Janeiro, conheço a sua história e o senhor também honra esse parlamento. Parabéns. Com a palavra o deputado Rogério Correia. Presidente, a minha justificativa aqui coloca tudo. Não há aqui nenhum pedido de quebra de RIFs por ser advogado.
Aqui é muito claro. É por envolvimento, em razão de suspeita de envolvimento em operações financeiras potencialmente irregulares relacionadas à União Brasileira de Aposentados da Previdência, Unibap, que já foi esclarecido aqui diversas vezes, que poderia ter, sim, relação com a assinatura de ACTs vinculados àquilo que o ministro e pai dele, na época, foi feito essa assinatura de ACT. Quer saber se houve envolvimento dele. Então, portanto, não há nada que se convoque algum advogado, apenas para ficar claro. Agora, o Partido Novo, esse sim é citado em RIF, aqui na CPMI, depois vamos tratar também nesse assunto. Mas, presidente, aproveita aí esses 4 minutos que tenho para dizer a Vossa Excelência que a CPMI não pode ficar aqui no embate entre governo e oposição com alguém que é convidado para fazer este papel de fazer defesa do governo. Porque isso pega mal para a CPMI. Fica parecendo mesmo a armação de uma pizza. Um comentarista de assuntos sobre qual é a trajetória política que o país vive. É por isso que, de vez em quando, existem críticas da CPMI, porque ela vira um bate-boca com essa comprovação. Então, um deputado do governo, um senador, ele faz uma observação e aí quem veio convidado vai falar sobre aquela observação política que nada tem a ver com a CPMI. Eu acho isso engraçado para se fazer defesa do governo Bolsonaro. Mas se o assunto é governo Bolsonaro que ele foi, houve sim morte de 700 mil brasileiros e brasileiras durante a pandemia e foi por opção política, porque ali havia um negacionismo impressionante do governo Bolsonaro, negava a vacina, receitava cloroquina, vocês se lembram? Tome cloroquina, tossia, dizia que o pessoal podia sair para a rua que aquilo era uma gripezinha, isso tudo foi o presidente Jair Bolsonaro. Do ponto de vista da Constituição, um desrespeito completo, vai ser preso, né? Não sabemos se é dia 13 ou 14, já tem aí uma aposta nas redes, ele vai para Papuda dia 13 ou para Papuda dia 14. Porque tentou dar um golpe no Brasil, foi isso que o governo Bolsonaro fez. No que diz respeito à roubalheira do INSS, nada absolutamente foi feito durante o governo Bolsonaro, eu repito isso, nada absolutamente. O que se tentou fazer através de medida provisória, ela se encerrou terminando qualquer possibilidade de que o aposentado pudesse refazer se ele queria ou não continuar o seu desconto. E isso foi feito porque Jair Bolsonaro não vetou o que estava dentro de uma medida provisória que ele enviou, armando-se, portanto, tudo aquilo que possibilitou um aumento em massa de desconto de filiados. Um aumento em massa das entidades que receberam ACTs no governo Bolsonaro. A gente mostra o gráfico, eles dizem, mas o gráfico não tem números, está os números aí ao lado do gráfico. Cada entidade ali, quanto que ela recebeu naquele momento, como é que aquilo cresceu. E eram todas as entidades que foram feitas naquele período. Ali é que há o crescimento vertiginoso. Prepararam para que a corrupção acontecesse. O azar deles é que entrou não a continuidade do governo Bolsonaro, que achava que ia ganhar a eleição. Achava primeiro que nem ia eleição ter, depois achava que ia ter golpe, achava que ia ficar no governo de todo jeito. Armaram tudo para roubar. O problema é que entrou o presidente honesto. E aí sim colocou o dedo na ferida. Pode dizer que é imprensa, pode sorrir, sorria mesmo. É o seu papel vir aqui para fazer sorriso e não explicar nada. É apenas isso que veio fazer aqui mesmo. Mas é isso. Portanto, o que foi feito foi exatamente isso. Hoje virou esse circo. Ele vem aqui fazer defesa do governo Bolsonaro. Mas explicar mesmo o que aconteceu, por que essas entidades fizeram o que fizeram, roubaram tanto, por que ele não foi lá na Polícia Federal e colocou a Polícia Federal para investigar, como o presidente Lula fez, por que não falou também na Advocacia Geral da União, na Controladoria Geral da União, por que não parou os descontos? Por que continuou os descontos? Por que deixou essas entidades essas de pilantragem, que não tinha nada a ver com aposentado, ter um decreto para fazer? Isso não se esclarece. Veio aqui fazer defesa do governo Bolsonaro, e o governo Bolsonaro já é passado. Ele não vai voltar, vai ser preso, 27 anos de cadeia. Eu acho até pouco, pelo tanto que fez e queria acabar com a democracia no Brasil. Isso já está julgado. O povo brasileiro já derrotou Bolsonaro e foi o único que foi derrotado quando estava no governo. Tão ruim que foi esse governo. Muito obrigado. Olha, antes da sequência aqui dos trabalhos, só fazer um comentário rápido aqui com todos os senhores sobre essas questões dos posicionamentos dos depoentes. Essa é uma casa política. Esta é uma CPMI política. A nossa investigação, ela se dá no âmbito de um poder político. Então, é normal, e eu vejo isso com muita tranquilidade, que depoentes venham aqui e se posicionem. Assim como o senhor Onyx, que está aqui, se posicionou, veio aqui o ministro da Controladoria Geral da União, disse que era filiado ao PT, se posicionou, veio o senhor Stofanoto, disse que tem lado a favor do PT, se posicionou, é um direito das pessoas. Não é colocar, isso não tira em nada o mérito dos nossos trabalhos aqui, a meu ver, porque o nosso objetivo principal é nós chegarmos ao final da investigação. E eu quero comunicar aqui que essa presidência acaba de encaminhar os ofícios ao presidente da Câmara dos Deputados e à Polícia Federal, solicitando a proteção do deputado Duarte Júnior e da família, diante das ameaças recebidas por parte de um deputado estadual citado aqui pelas investigações.
É dever constitucional dessa presidência da comissão garantir que todos os membros tenham autonomia para atuar livres de todas as ameaças e constrangimentos ilegais. Mais uma vez, enfatizo a minha solidariedade com o deputado Duarte Júnior, nosso vice-presidente, e espero que ambos, Câmara e Polícia Federal, cumpram logo a orientação desta comissão e confiram proteção policial ao deputado Duarte Júnior, para que haja tranquilidade na chegada do novo filho, né? A esposa está para dar à luz aí nas próximas semanas. E fica um recado a todos aqueles que são citados aqui e que serão citados futuramente, que nós não vamos admitir nenhum tipo de ameaça. Todos aqueles que se dirigirem aos membros dessa comissão de forma ameaçadora serão levados à investigação da polícia do Legislativo e receberão naturalmente as suas consequências pelos atos. Eu passo a palavra ao deputado Duarte Júnior para a sequência dos trabalhos. Senhor presidente, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência o adiamento da minha fala. Pois não. Pois não. O senador Exalci Lucas... Senhor presidente, eu gostaria de pedir o adiamento da minha fala. Hoje foi realmente um dia típico, eu estou organizando aqui os documentos para poder fazer os questionamentos, mas quero mais uma vez agradecer a Vossa Excelência pela forma como me recebeu, agradecer essa comissão pelo deferimento de ofício dessa solicitação para que a gente possa continuar com essa atuação que é tão importante para o país. E essa sua adesão ela tem um caráter simbólico. O Bourdieu fala com muita clareza do caráter simbólico das ações, das coisas. Tem um simbolismo muito claro de que essa comissão ela não vai se curvar àqueles que tentam se blindar por força de um mandato que deve ser usado de forma transitória para servir as pessoas, mas jamais para se servir, muito menos para servir interesses clandestinos. Muito obrigado. Senador Exalci Lucas. Presidente, eu quero aqui deixar muito claro para os parlamentares dessa CPMI, principalmente para os da esquerda, que nós não estamos aqui para blindar ninguém. Aprovamos o requerimento para a oitiva do ministro Onix, ao contrário do que a esquerda fez com alguns requerimentos. A esquerda blindou o irmão do Lula, o famoso Frei Chico, que de Frei não tem nada. Fizeram o mesmo também com o Edson, que queria vir aqui depor, aqui na CPMI, e a esquerda rejeitou o requerimento. Nós não podemos esquecer também da agência de viagem, que teria muito a explicar aqui nessa CPMI. Receberam milhões nas compras de passagem da Contag, e o que me parece, passagens superfaturadas. Que fique claro para quem está assistindo aqui, a esquerda não quer saber quem roubou os aposentados. Eles querem criar a sua própria narrativa e apontar que o culpado é o Bolsonaro, é o aposentado, você que está em casa, e qualquer um, menos os protegidos deles. Detalhe que Bolsonaro foi o único presidente a enviar uma medida provisória que endurecia a fiscalização do INSS, a MP 871, que eu fui o relator. Foram 253 emendas contrário ao recadastramento, 253, e 15 para excluir. Isso é o que aconteceu de fato. E, inclusive, aproveitando para esclarecer, entreguei para o relator a nota dos peritos. Eu estive na transição com os peritos. E a demanda dos peritos era, primeiro, transferir os peritos para o Ministério da Economia. Segundo, seguro-defeso, que estava roubando muito o seguro-defeso. Aqui em Brasília, se pegasse os pescadores, não cabia em volta do lago. E que continua. Agora foi para quase 3 milhões de seguro-defeso no Brasil. Além da questão das aposentadorias, que bastava a declaração do sindicato, que na época era a Contag. Não havia nenhum questionamento com desconto do associativo. E quando foi brincado aqui com os vermelhos, a associação mandou aqui uma nota oficial para essa comissão. Bem, lembrando que já foi dito aqui várias vezes, por vários depoentes, que a farra dos descontos e essa roubalheira toda explodiu exatamente no governo Lula. Teve transição não nesse governo Lula? Teve 2023, 2024, cresceu exponencialmente os descontos, passando para 7 milhões de aposentados. Era 1,7, passou para 7 milhões. Será que ninguém viu isso? Por que não mudaram, então, em 2023, 2024, 2025? O presidente Lula tomou providência? Nenhuma. Quem foi afastado pela polícia, pelo judiciário. E só foi avançado em algumas instituições, principalmente o Sindinap e a Contag, que sequer poderia ter a ACT assinado. Só foi realmente tomado providência no sentido de apurar depois que essa CPI foi instalada. A CPMI foi instalada, cobramos isso, e aí a CGU e a AGU disse, não, a Contag e o Sindinap apresentaram uma declaração. Aí olha, a declaração está lá, artigo 39 da lei de 2014, que proibia a assinatura de ACTs, quem tem parente até 2º grau. Aí botaram na declaração, artigo 39, inciso 1, 2, 4, 5, 6, esqueceram do 3, que é exatamente aquele que dizia que não podia ter parente até 2º grau. Então, essa conversa fiada, não é de que está devolvendo um recurso, está devolvendo porque, de fato, o que aconteceu, e nós aprovamos, inclusive,
aprovamos agora na CMO, inclusive, um PLN para dar suporte para devolver, porque o dinheiro do aposentado tem que ser devolvido. Agora, o que fizeram ainda foi este convênio, essa parceria de DPU com AGU, com CGU, obrigando o aposentado a abrir mão das questões judiciais, porque todos sabem que, por lei, eles teriam o direito de receber em dobro. E aí o próprio governo, junto com a DPU, que tinha a obrigação de defender os aposentados, colocam a cláusula obrigando-os a abrir mão das questões judiciais e impedindo quem recebesse de entrar na ação judicial. Então é isso que aconteceu de fato. Foram 6,3 bilhões de descontos associativos e o pior, roubando daqueles que trabalharam a vida toda para se aposentar e viver uma vida mais tranquila. Eles roubaram não só o dinheiro, mas também a dignidade das pessoas. Eu vou aproveitar uma parte do meu tempo para falar sobre as prisões que fizemos aqui na CPMI. Mesmo prendendo algumas pessoas que vieram aqui, nenhuma delas é peixe grande. Precisamos, presidente, focar em ouvir as pessoas que realmente lideraram esse esquema, para mostrar ao povo brasileiro que ninguém vai sair impune dessa roubalheira, como sempre Vossa Excelência e o relator também tem colocado. Presidente, vamos conversar com o ministro André Mendonça, mais uma vez, todo dia, para que ele emita os pedidos de prisão preventiva dos envolvidos. Até agora só tem 2 presos. E com todos os materiais que recebemos, e olha que não falta é prova, com esses rifles quebrados, com a COAF, não é? Nós teríamos condições de mandar todo mundo para a cadeia que desviou o recurso. Então, aqui mesmo, né, o pessoal que foi preso aqui, foram ali e pagaram. Esse último, inclusive, da CBPA, já veio com a mala pronta, R$5 mil em dinheiro. Já veio com a mala pronta, chegou lá e pagou, foi embora. Né? Então é importante. Eu vou perguntar aqui, o ministro já respondeu quase tudo, mas eu vou perguntar para não dizer que eu não perguntei nada, mas eu tenho, primeiro, uma admiração pelo trabalho de vocês, acompanhei o trabalho. E olha que eu era do PSDB, não era do PL. Fui PL agora. Então, parabenizo realmente a seriedade que era esse governo. Eu cheguei a ser um determinado, mesmo do PSDB, como vice-líder do governo aqui no Congresso. E sei da importância que foi esse governo para a população. Então, ministro, só uma pergunta aqui. Gostaria que Vossa Senhoria me respondesse uma coisa. Enquanto o senhor era ministro, quais as medidas concretas que o senhor tomou entre julho, né, que foi o período que o senhor ficou, de 2021 e março de 2022, para auditar e fiscalizar essas associações que tinham CTs firmados com o INSS para proteger os aposentados? Vossa Senhoria tomou algumas medidas. Durante o período em que eu estive à frente do Ministério do Trabalho e da Previdência, nós tivemos a lei que acabou com a portaria que acabou com a com a prova de vida. Nós instruímos para que fosse aplicado no consignado o Sniper, que era uma mineradora de dados, e havia o interesse, e nós sugerimos que ele fosse colocado posteriormente no desconto associativo, e o INSS era instado a ter muito rigor. O que acontece? Como a gente viu nos gráficos, como a gente viu nos números, né, nós vimos com clareza, senador Exalci, que no nosso período não houve explosão. Em várias áreas do governo, como o próprio senador por Santa Catarina e que foi secretário nacional da Pesca mostrou aqui, nós aplicamos essas técnicas como o Sniper no seguro-defesa e conseguimos encontrar milhares e milhares que de pescadores não tinham nada e nós conseguimos economizar naquele ano 1,5 bilhão de reais de dinheiro público. Nos diversos benefícios existentes no Ministério, com a aplicação e com a determinação de acompanhar par e passo, nós conseguimos reverter fraudes no BPC, nós conseguimos reverter fraude nos diversos auxílios existentes, ou seja, nós trabalhamos para que o dinheiro público fosse preservado. Há uma grande diferença do nosso governo com os demais. Nós protegemos o dinheiro do cidadão. Só para estar encerrando meu tempo, eu tenho várias perguntas, mas Vossa Senhoria já respondeu praticamente todas, e ia fazer as mesmas perguntas, mas o relator já perguntou. Então, eu quero aqui, presidente, fica muito claro que o INSS foi invadido realmente por pessoas que faziam parte desse esquema criminoso, que roubou bilhões dos nossos aposentados. E reafirma aqui que precisamos chegar nos culpados e colocar atrás das grades todos eles. Então, parabenizo mais uma vez e parabenizo a vinda aqui do ministro Onyx, que deu aqui uma aula realmente do que deveria ser todos os governos. Obrigado, presidente. Obrigado, Excelência. Com a palavra ao... Pela ordem, presidente. Oi, não, senador. Apenas para destacar, agradeço Vossa Excelência pela oportunidade de destacar aqui que nós temos 20 alunos
pertencentes às 5 regiões do nosso país. Eles vêm da 15ª edição do Programa de Intercâmbio Jurídico da Presidência da República. São selecionados por edital, estão extremamente interessados nesta CPMI, no andamento da CPMI. São jovens que sonham. E aqui, agradecendo também a presença da OAB, que está cuidando das nossas prerrogativas. É importante a presença de vocês, gostaria de saudá-los e dizer que sim, vale a pena fazer justiça nesse país, vale a pena estudar o direito, vale a pena estudar. Sejam bem-vindos. Pois não, Excelência. Sejam bem-vindos, todos os estudantes. Com a palavra, o deputado Marcel Van Hatten. Bom, senhor presidente, caro relator ad hoc, senador Marcos Rogério, em seu nome quero cumprimentar o relator, deputado Alfredo Gaspar, que está fazendo um excelente trabalho, demonstrando que a CPI não tem lado. A CPI quer encontrar a verdade e fez perguntas, sem dúvida nenhuma, desconfortáveis, e é assim que um relator deve agir, porque são perguntas necessárias que precisam ser feitas e foram respondidas. Então, depois de cumprimentar Vossa Excelência, relator, e o presidente, eu quero cumprimentar o deputado Onyx Lorenzoni, ministro Onyx Lorenzoni, porque ele, além de estar aqui contribuindo com essa CPMI, ele tem respondido, de fato, todas as perguntas. Nós vimos o ex-ministro Lupe, quando eu comecei a fazer algumas perguntas que eram desconfortáveis, não quis responder. Decidiu ficar calado. O senhor em nenhum momento utilizou aqui o direito ao silêncio. E eu gostaria de elogiá-lo por isso, porque se tem um ressentimento grande dessa comissão, são os habeas corpus que são concedidos pela STF, que o senhor também não buscou, como a maioria dos demais aqui buscaram, e o fato de ter respondido a todas as perguntas, então quero aqui elogiá-lo por essa postura. Sem contar que eu aqui também preciso fazer um reconhecimento à trajetória do Onyx Lorenzoni, uma pessoa que eu acompanhava como representante parlamentar do meu estado, do Rio Grande do Sul, com muito orgulho, desde antes de sonhar um dia estar sentado aqui, nessa cadeira no Senado da República, participando de uma CPMI. Justamente porque eu acompanhava, antes ainda como deputado estadual no nosso estado, como uma das figuras que mais ia atrás da verdade e conquistou muita coisa, no momento em que a verdade ainda valia muito no Brasil. Pelo menos para mim continua valendo. Mas, lamentavelmente, para um setor da nossa elite, em particular aquele no judiciário, na cúpula do judiciário, o trabalho feito no passado, que era em busca da verdade, virou um grande engodo, uma grande narrativa, a ponto de termos o maior líder do esquema, que Vossa Excelência ajudou a denunciar e foi um dos protagonistas na denúncia, ser hoje presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Mas dias melhores virão, em que a verdade voltará a ser a coisa mais importante, e nós voltaremos a ter um presidente que orgulhe o Brasil, e ministros que busquem o melhor para o seu país, como foi o seu caso, eu sou testemunha disso, como ministro que foi do presidente anterior, do presidente Jair Bolsonaro. Mas, obviamente, querer fazer o bem não significa conseguir. E querer acertar não significa sempre acertar. E aí eu quero começar com uma pergunta que pode ser um pouco desconfortável, ministro Onyx, mas eu sou conhecido aqui na CPMI por fazer as perguntas confortáveis ou desconfortáveis para todos da mesma maneira. O senhor disse no início do governo, se eu não me engano, já foi no dia 1º ou 2 de janeiro, e saiu em todos os jornais. Queremos despetizar o governo. Ou melhor, despetizar a esplanada. No entanto, o que nós vimos, apesar de Vossa Excelência ter feito um decreto com mais de 300 exonerações logo em seguida, nós vimos que boa parte daqueles que assaltaram a República ao longo dos anos, em vários órgãos permaneceram e para outros tantos voltaram. Um deles é o senhor Virgílio, que é tido como um dos maiores ladrões do INSS do Brasil. Sua esposa Thaisa Hoffmann esteve aqui, ele próprio também. E que teve o seu primeiro cargo de comissão, e os petistas odeiam que a gente lembre, em 2008. Em 2008, no segundo governo do Lula. Depois foi para o governo da Dilma, esteve no governo do Temer, acabou indo também para o governo do Bolsonaro. E aí eu acho que Vossa Excelência, por mais que tenha se surpreendido com o currículo do ex-ministro Oliveira, acho que o senhor cometeu talvez o mesmo equívoco que eu cometi quando eu li só o currículo antes dele falar aqui, achando que ele era uma pessoa extremamente preparada, porque nem o seguro-defeso ele soube dizer exatamente como fazia para protocolar e para conseguir depois. E foi ele que botou o Virgílio durante o governo Bolsonaro como procurador-geral do INSS. E aí eu pergunto, por que não deu certo a despetização do governo Bolsonaro, ministro Onyx Lorenzoni? Bom, deputado Marcelo, tudo que o senhor falou a meu respeito eu devolvo, né? Pela admiração e o respeito que eu tenho pelo senhor e pelo belo trabalho que o senhor faz no Parlamento Brasileiro. Muito obrigado. Eu queria deixar claro o seguinte, né? Eu tinha um conceito de que
ao longo dos quase 16 anos, né, do primeiro ciclo que o Partido dos Trabalhadores ocupou o Poder Executivo, é da natureza deles fazer o aparelhamento da máquina pública. Isso eu conheci na Prefeitura de Porto Alegre em 1988, acompanhei toda a trajetória. O PT foi fundado no estado de São Paulo, né, pelas comunidades eclesiais de base da Igreja Católica, junto com os sindicatos. Mas ele se desenvolveu de maneira muito intensa no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque nós temos uma matriz que vem lá do castilismo, do borgismo, depois passou pelo getulismo, evoluiu para o janguismo, chegou no brizolismo e acabou no colo do petismo, né? Então lá nós conhecemos bem, né? As pessoas olham para o sul do Brasil e acham que Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul é igual, não é. E eu sou a prova viva disso. Eu sou a única pessoa de direita do Brasil, do Rio Grande do Sul, que em 32 anos conseguiu ganhar o turno eleitoral. Não é 3 dias, não são 32 dias, são 32 anos, né? Mas eu queria dizer o seguinte, eu fui muito criticado internamente porque eu realmente tirei todo mundo da onde eu podia, que era a Casa Civil. E levei aí uma semana, mais ou menos, para colocar todo mundo de volta, mas eu sabia quem era, por que não estava. E eu tive 2 episódios no governo que eu acabei muito criticado internamente. Porque a burocracia estatal ela é muito poderosa. A burocracia estatal é tão poderosa que ela acabou com a Federação Brasileira. A partir do governo Fernando Henrique para cá, só se desenvolveu contribuições no Brasil. Por quê? O tributos diversos, né? Não tem mais imposto. Isso tem uma lógica. A lógica de concentrar poder em Brasília para garantir que o de mais baixo cargo ganhe como ministro, em poucos anos ganhe como ministro supremo. Ganhe o teto. O senador Exaustivo conhece bem isso. E quando foi feita a renegociação da dívida, que começa lá no Fernando Henrique também, foi construído o processo para subjugar os governos estaduais. Só vou pedir se pudesse... E a nova... desculpe, não vou lhe tirar o tempo. E a nova... Essa reforma tributária que está aí, ela acaba com a Federação Brasileira. E vai gastar muito. O senhor pode depois comentar. Por quê? Porque o governo, que também por uma decisão e uma sugestão minha ao presidente, extinguiu 21 mil cargos em comissão. Foi o único governo que fez isso na história do Brasil. E eu sofri, à época, muitas críticas por ter feito isso. É por isso que não avançou para outros ministérios, porque cada ministro tinha autonomia para fazer o que quisesse. Eu pergunto isso, ministro, porque a gente vê, inclusive nessa comissão, não só deputados do PT ou da esquerda que não assinaram a CPMI e hoje posam de investigadores, que não são, que fazem muito mais política do que qualquer outra coisa, mas deputados, inclusive, de alguns partidos de centro, que dizem aqui, hoje mesmo vi um discurso inflamado, que são a favor de investigação, contra o roubo dos aposentados, até a Bíblia citada, mas que blindaram aqui o Frei Chico, a Daniele Fonteles, o Milton Cavallo, o Paulo Boldens, o Edson Claro. Isso me deixa louco, indignado. Porque, no fundo, isso aconteceu também no governo Bolsonaro. Eu sei que muitas vezes, a despeito de opiniões internas como a sua, de um aparelhamento do PT e de outros corruptos aliados ali, que levaram o Brasil a essa situação aqui. A Thaisa Hoffmann, ela criou a empresa dela depois da eleição do Lula. O CNPJ foi criado 2 dias depois da eleição, assim como o Domingos Sávio estavam prontos já para começar a assaltar os cofres públicos e acontecer essa escalada que foi dada depois. Ou seja, durante o final do governo Bolsonaro já estavam começando a planejar e colocar em prática o saque que aconteceria depois com a explosão do número de filiados, com a explosão do número de lotes que foram passados com mais de 50 mil pessoas e, claro, toda essa engrenagem que se repete com todos os demais CNPJs. Então, e para concluir, senhor presidente, eu quero aqui desejar mesmo que essa boa intenção que o governo Bolsonaro teve, principalmente representada naquelas medidas iniciais do Onyx Lorenzoni, eu vi também no Rogério Marinho e tantos outros, a melhor das intenções e os empreendimentos para um Brasil melhor, que quando o Brasil for governado de novo pela direita, senador Marcos Rogério, e que seja agora, já em 2027, não perca mais a chance de despetizar a máquina. Que as críticas internas não sejam maiores do que a vontade de lutar pelo Brasil, despetizando de fato a máquina pública e acabando com essa corrupção endêmica, explosiva, que estamos vendo nesse momento no governo Lula, inclusive assaltando o bolso dos aposentados. Obrigado, deputado. Parabéns, deputado. Com a palavra o senador Rogério Marinho. Bom, senhor presidente, quero saudar todos os meus pares aqui, deputados, senadores. Saudar aqui a nossa testemunha, a mesa. Testemunha, não, nosso depoente. E dizer de antemão, ministro Onyx, que eu vou deixar que Vossa Excelência faça as considerações que achar conveniente ao final da fala, para ganhar um pouco de tempo aqui. Eu tenho tido cuidado de primeiro observar o que está sendo dito, né? Avaliar, ver se há alguma situação nova. Essa é a 23ª reunião, senhor presidente? 23ª reunião. Sim. E nós temos aqui quase 30 mil pessoas assistindo ao vivo no YouTube do Senado da República. O que mostra que são aposentados, na sua grande maioria, interessados no que está acontecendo aqui.
E eu acho muito importante o trabalho que está sendo feito pelo relator, porque apesar da disputa política, ele tem tido cuidado de buscar dados. E está construindo um relatório vigoroso, eu não tenho dúvida nenhuma que, ao contrário do que tossem e esperam, essa CPI não terá pizza no final. E eu preciso fazer um registro. O então deputado e hoje ministro, porque quem é ministro leva esse título, né, Onyx Lorenzoni, foi, ao longo do nosso conhecimento e relacionamento, sempre uma referência, tá, de sobriedade, de bem exercer a administração pública, de fazer o seu melhor, de ter espírito público. E Vossa Excelência dá aqui um show de conhecimento e de segurança. E quem não deve, ministro, não teme. Vossa Excelência é de cabeça erguida, às vezes um pouco exasperado pela forma como é rotulado por aqueles que fazem parte hoje do governo, né? De algumas formas até meio desqualificantes. Tem a justa indignação de um cidadão de bem. E Vossa Excelência veio aqui com o intuito de contribuir e está aqui, como foi dito pelos que me antecederam, de cabeça erguida, sem habeas corpus, respondendo tranquilamente a todas as indagações que lhes são dirigidas. Mas eu queria chamar a atenção àqueles que estão nos acompanhando e aos nossos pares, que mudou a narrativa do PT. Eis que muda a narrativa do PT na 23ª reunião. Silêncio, por favor, na sala, senhores. É importante, porque isso é uma novidade. Eu estava até achando meio monótono na conversa do PT. Mudou, presidente, mudou. Foi dito aqui, 5 ou 6 reuniões, que o ovo da serpente era a mudança feita em 2016, quando se permitiu que as associações sem carta sindical, coloca a primeira na tela, por gentileza, pudessem entrar no jogo das associações, receber recursos associativos. Bem, pois muito bem. Agora o discurso é outro. Agora é o decreto feito em decreto 10.537, que foi feito em 2020, e esse decreto permite a cobrança de pensionistas e de outras associações. Bom, cobrança de pensionista desde 1994 é possível, senhores. Não há novidade, vou provar aqui. Eles falam que a revalidação foi colocada por terra pelo presidente Bolsonaro. Aqueles que nos ouvem, de novo aqui, professor Marinho, nunca houve revalidação de cadastro, nunca. E o PT governou antes desse processo, 14 anos, e agora tem mais 3 anos, e até agora não fez, e está no governo. Então o PT se omitiu, prevaricou, ele nunca fez. Quem apresentou um projeto nesse sentido foi o presidente Jair Messias Bolsonaro, o primeiro projeto que tratava de administração no seu governo, dia 18 de janeiro. Aí está a carta sindical, o ovo da serpente, o pedido da Conafé, e olha quem foi quem deu a procuração. O senhor Alexandre Antônio Stefanuto, aquele que veio aqui que disse que era progressista, mas volta à tela anterior, por favor. Zé Carlos, Carlos Vera, Paulo Paim, Bom Gauzy, Zé Neto, Paulo Rocha, exemplos de algumas emendas que foram apresentadas pelo Partido dos Trabalhadores contra a revalidação. Olha, eu acho que a história ela é interessante porque ela preserva essas pegadas, né? Então, não só trabalharam contra a revalidação, como votaram contra todo o escopo da medida antifraude. Ou queriam manter a fraude, ou queriam manter a boquinha desse sindicalismo pelego que existe no Brasil desde 1943 da República Sindical. Agora pode passar. Alexandre Stefanuto, que foi defendido aqui pelos parlamentares do PT. Tá aí. É o ovo da serpente que mudou. Passa a próxima tela. Aqui a prova, senhores. Esse extrato é de fevereiro de 2021. Eu vou manter aqui, depois vocês podem disponibilizar para os outros parlamentares, porque eles vão ter que inventar uma outra moda, uma outra narrativa na próxima reunião. Tá ali, ó, pensão por morte. O primeiro, o segundo, o terceiro e o 21º. Tem quase 150 mil associados da CONTAG, que contribuíam, 150 mil associados da CONTAG, que contribuíam como pensionistas. A CONTAG transgrediu a lei? A CONTAG prevaricou? A CONTAG assaltou os pensionistas porque cobrou deles uma associação indevida? Não, senhores. Já era permitido desde 1994. É bom vocês mudarem a narrativa na próxima reunião. Passa a próxima. Estão fazendo comparação ética entre os dois governos. Está aí o legado do PT, ó. 2004, escândalo dos bingos. Mensalão, Aloprados, Palote, Operação Porto Seguro, Valec Danite, Erenice Guerra, convênios regulares, Lava Jato, Fundo de Pensão e agora INSS. Aí fazem comparação ética com o nosso governo. Um governo que não roubou nem deixou roubar. O presidente, pode passar a próxima. Eu vou parar aqui e vou falar rapidamente aqui. Um presidente da República que está sendo condenado, pode ser preso, é verdade, por um pretenso golpe de Estado, um crime político, entre aspas. Um crime político, entre aspas. Vocês sabem por que o presidente Lula estava preso? Não foi por isso. Corrupção passiva e lavagem de dinheiro. E o que é que mudou na questão do presidente Lula? CEP. Não devia ser em Curitiba, tinha que ser em Brasília. Anula, volta tudo atrás. Isso aqui, outra comparação ética importante. A entidade que foi colocada aqui contra o ministro Onyx, o seu filho, o senhor é ministro, seu filho trabalhou numa entidade que recebeu 180 milhões de reais. Verdade. Acontece que o primeiro contrato dele é de outubro de 2020 a abril de 2021. O ministro Onyx não era ministro da Previdência. E o segundo é de junho de 2022 a setembro de 2023. O ministro Onyx era ex-ministro.
Aí qual é a diferença? O ministro Lewandowski dá uma entrevista dizendo o seguinte: não há conflito de interesse o fato do meu filho ser advogado da AMBEC, da SEBAP, que levaram 700 milhões de reais. Essa é a diferença ética entre dois governos. Passe. Mas não se estranha, porque está aqui, esse é um padrão, ó. Marília Góes, Renata Calheiros, Rejane Dias, Aline Peixoto, Tonélia Santana, todas têm uma característica e um padrão. São esposas de ministros deste governo que são extremamente competentes e foram indicadas por eles para serem conselheiros do Tribunal de Contas do Estado. Esse é o padrão ético de um governo contra o outro governo. Passe. Se diz que o Onyx recebeu 60 mil aqui de uma doação feita às claras, transparente e declarada. Ok. O ministro já se colocou quais foram as condições. A campanha majoritária, não conhecia todos os doadores, mais de 100, alguém deve ter feito a contribuição a pedido, que quis ajudá-lo. A diferença está ali, ó. Essa foto, esse cidadão da direita aqui, como é o nome dele? Leandro... Alguém me ajuda aqui com esse nome? Fonseca. Quem é Leandro Fonseca? A pessoa ligada ao pai do atual ministro Ronei. E o que aconteceu aí? 2 meses depois ele recebe 50 mil reais da Prospect. Essa não foi declarada, presidente. Essa não foi às claras. Essa não foi transparente. Mas claro que a gente vai comparar aqui padrões éticos. Passa, por gentileza. Para mim, a coisa mais óbvia foi essa. Eu tomei emprestado de Vossa Excelência, ministro, esse número aqui que eu demonstrei em gráficos. Mas ele fica tão bom de mostrar dessa forma. De 2019, nós tínhamos 2.778.000 descontos associativos. Em 22, quando terminou o governo, tinha 72 mil a menos. Aí fala de explosão no governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro, 9 ACTs foram retiradas de uso. Mais de 800 mil associações foram retiradas. No governo do PT, foi para 7.491.000. As reclamações que eram 50 mil por ano, 40 mil por ano, aumentaram para 1.500.000 por ano. E o governo do PT disse que eles resolveram o problema. Não resolveram, não. Eles foram obrigados a acordar pela ação da justiça em função de uma provocação da imprensa. Bendita imprensa quando faz o seu trabalho de jornalismo investigativo. Então, contra fatos, infelizmente, eu sou obrigado a voltar aqui sempre para falar da mesma coisa, mas dessa vez com uma novidade, que o PT mudou o ovo da serpente. Só que mudou errado. Na próxima, certamente, eles vão arranjar uma outra narrativa para ficar mais divertido aqui o trabalho. Muito obrigado, senhores. Agradeço, senador Rogério Marinho. Com a palavra, o deputado Welter. Meu boa tarde a todos, senhor presidente, senador Viana, querido relator Alfredo Gaspar e o depoente Onyx e colegas que estão aqui. Para mim é uma honra estar aqui para poder apurar, investigar, doa quem doer. Eu acho que isso é imprescindível na CPI. Eu acredito que o relator deve se debruçar demais sobre essa temática que está fazendo isso, eu vejo isso. E tenho a impressão que o nosso depoente, eu vi, passou com uma clareza na sua fala, como se não tivesse nada a ver com o que está acontecendo, que aconteceu no INSS. E o afrouxamento das normas e das regras que facilitaram os ACTs na minha visão, foram flagrantes. E aí eu vou... dá a impressão que liberou um geral, na época. Aí o senhor diz que não tem nada a ver com isso. Aí se vangloria, inclusive, de decretos. Aí o senhor, na minha visão, era um super-ministro. O senhor coordenou a transição do governo, o senhor foi chefe da Casa Civil e aí vetou, por exemplo, 2 artigos relevantíssimos, que ali, para mim, que foi o estouro da boiada para o oportunista ligar, jogou para ligar para pensionista, que muitas vezes, de forma inocente, vende uma impressão e ele autoriza o desconto. Vossa Excelência não atuou, Vossa Excelência permitiu que não se contemplasse na legislação que Vossa Excelência se vangloria o artigo 124, que proibia a transmissão de dados de beneficiários do INSS a terceiros para fins de marketing e captação de clientela. Vossa Excelência se omitiu, Vossa Excelência tinha orientado o presidente da República, da época, a não vetar esse artigo. O artigo 124E e 124F. O 124F tratava do seguinte: vedava o marketing ativo e a oferta de crédito consignado sem autorização expressa, qualificando tais práticas como assédio comercial. Vossa Excelência não devia ter vetado isso. Isso liberou geral para que inocentes aposentados e pensionistas caíssem nesses telemarketing de forma oportuna. E aí sim realmente comprometeu muitas coisas. Outra coisa que é importante, coincidência ou não, após a MP 871/2019, que se não houvesse
aliás, o decreto que Vossa Excelência também fala aí, se não houvesse esse decreto, somente as entidades exclusivas de aposentados poderiam fazer esses ACTs. Isso permitiu, inclusive, depois dessa medida de Vossa Excelência, o próprio filho seu, por coincidência, passou a advogar para Unibab. E só essa entidade, diga-se de passagem, recebeu mais de 187 milhões de reais. Veja só, meu caro depoente, Amar Brasil também, do seu Felipe Macedo, que doou para Vossa Excelência 60 mil reais para a campanha, mesmo sendo fora do seu estado, ele é de São Paulo. Alguém fez lobby para ele depositar esse dinheiro na sua conta. Se é legal, prestou conta, mas doou. O governo Lula, que Vossa Excelência tanto critica, ele já é tri, viu? Pode ser tetra, viu? Acho que estão preocupados. O governo Lula mandou investigar, mandou apurar. O erro, talvez, nosso foi não ter deixado ainda em cargos-chave alguns que começaram essa trama por dentro do INSS. Mas a AGU, CGU, passou a investigar, a apurar e subsidiou a Polícia Federal, por isso que está acontecendo essas investigações, inclusive com prisões. Só nesse período, veja só, os aposentados, o dinheiro está sendo devolvido. Até o dia 14 desse mês, mais de 3,5 milhões de aposentados já terão seu dinheiro devolvido. Serão em torno de 2,4 bilhões de reais que serão devolvidos para os aposentados. A derrubada dos artigos que eu me referi antes aqui, que vocês vetaram esses artigos, isso lesou milhões e milhões de aposentados. Continuou, quando o Lula assumiu, continuou, mas a gente identificou, investigou, apurou e está devolvendo o dinheiro. Essa questão, e o senhor me responde no final, se o senhor tem ou não tem participação nisso. Vossa Excelência precisa dizer para essa comissão se de fato, se o senhor tem clareza que no período que o senhor foi ministro, houve ou não houve o afrouxamento das regras. E eu queria me dirigir também ao relator para interpretar esses artigos, senhor relator querido, eu queria me dirigir, o senhor preste muito carinho esses 2 artigos que eu me referi que foram vetados na regra que ele falou que ajudou e no fundo atrapalhou. É o artigo, vou dizer que é o artigo 124E e 124F, que foram vetados por ele. Foi uma contribuição que a Câmara deu na época, mas foi vetado. E isso daí, por isso ficou mais fácil as operações de marketing, telefonar para todo mundo e mais gente ser inserida que conseguiram os ACTs depois que ele também virou ministro. Então, são tantas as coisas e tantas questões que, nesse período, por exemplo, qual foi o motivo do veto presidencial? Veja só. Ele vetou ambos os dispositivos sobre os seguintes argumentos. Sobreposição com a LGPD, a Lei da Proteção de Dados, ao 13.709. Violação à livre iniciativa. A livre iniciativa para prejudicar idoso, velhinho. Eu achei isso um absurdo muito grande usar esse argumento para vetar o artigo. E Vossa Excelência poderia ter evitado esses vetos. Efeitos e consequências desses vetos de Vossa Excelência. Exposição contínua de dados de aposentados e pensionistas a terceiros. Assédio comercial de telemarketing abusivo, com oferta de crédito sem consentimento. Endividamento predatório e aumento das fraudes no crédito consignado. Contrariando, inclusive, o Estatuto do Idoso, Lei 10.741, que garante proteção contra práticas abusivas. Foi abusivo, sim. Essa ofensiva, e muitas vezes os idosos são iludidos e achando que vão ter uma grande coisa e são os grandes prejudicados. Risco sistêmico ao INSS, ampliando as vulnerabilidades e facilitando esquemas fraudulentos apurados pela CPMI. Então, senhor presidente, eu fico por aí, eu queria que Vossa Excelência respondesse que se Vossa Excelência tem clareza que no seu período houve um afrouxamento normativo das regras, porque eu entendendo isso, lendo isso, se não tivesse sido vetado esses 2 artigos, certamente essas operações de telemarketing facilitou muito para que muitos idosos caíssem nesses descontos fraudulentos. Obrigado. Pois não, Excelência. Posso falar? Sim, por favor, senhor Nito. Eu sempre aprendi ao longo dos meus 20 anos no Parlamento, deputado Elton, a respeitar a assessoria técnica do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Sempre foi uma assessoria técnica muito competente e sempre fez, dentro do seu viés ideológico, as propostas que achavam adequadas. Construíram críticas, sempre tive respeito pelo corpo técnico. Agora, das duas, uma.
Ou nós perdemos qualidade, ou seja, o parlamento perdeu qualidade na representação técnica do seu partido, ou eu tenho que me lembrar de Joseph Goebbels. Porque o senhor é o 5º parlamentar que aborda o mesmo tema, da mesma forma, com os mesmos argumentos que já foram sobejamente contraditados por mim, pelo senador Marinho e por outros deputados. Quem era Joseph Goebbels? Chefe da propaganda do Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães. Ou seja, minta, que a minha mentira vai se tornar realidade. Eu compreendo toda a dificuldade que os senhores têm de tentar justificar o injustificável. Ou seja, todas as medidas na história de desconto associativo e consignado nesse país foram tomadas pelo governo do presidente Bolsonaro, pelo senador Rogério Marinho, por mim, em todas. Eu lhe pergunto claramente o seguinte: qual a medida tomada pelo governo Lula em relação a fazer fiscalização de descontos associativos e consignados? Sabe o que vai acontecer? Não tem resposta, porque não foi feito nada. Nada. O governo recebeu denúncia do TCU, o governo recebeu denúncia da CGU, 2003, 2004, e nada fez. As medidas foram tomadas pelo atual governo depois que a Polícia Federal e a Justiça se moveram, 2005. Então, eu quero deixar muito claro ao senhor que em toda essa construção, eu compreendo a necessidade. Eu tenho capacidade de compreender que vocês têm que cumprir uma missão de defender o governo. Agora, eu tenho clareza, e os números que eu trouxe aqui provam de maneira clara, meridiana, de que a explosão aconteceu a partir de janeiro de 23, da mesma forma que aconteceram a partir de janeiro de 2003, de 2009, de 2015, né? E 2011, 2015. Ou seja, lamentavelmente, e eu lamento que seja assim, o governo que o senhor defende tem aquele rol de fatos de corrupção, desvio de dinheiro público, relatados pelo ex-ministro e atual senador Rogério Marinho. Então, eu compreendo a sua circunstância, só que eu refuto absolutamente. Eu penso diferente, nós governamos de maneira diferente, e essa diferença está ficando cada vez mais clara pela repetição em busca da consolidação daquilo que uma vez o senhor Luiz Inácio Lula da Silva disse: temos que ter a narrativa correta, temos que construir a narrativa. A partir daí, parece que isso virou um dogma de fé para os membros do seu partido. Isso eu lhe digo com profundo respeito e compreensão ao papel que o senhor cumpre, e eu aqui estou defendendo o governo que eu ajudei a construir, que eu acredito. Presidente. O Onyx Lorenzoni deixa sua nota de 0 a 10 pela participação. Desmontou o esquerdista, hein? Eu defendo com transparência a legalidade em todas as ações públicas e privadas, e o caso do ex-ministro aqui do Onyx, ele merece ser analisado com isenção e com rigor dentro da lei. Então é fundamental a gente destacar que o Onyx agiu com total transparência quando ele declarou oficialmente à Justiça Federal, à Justiça Eleitoral, o recebimento de 60 mil em doação da campanha, que veio de um empresário que na época não era condenado, não era considerado culpado por qualquer crime. Então, está respeitando assim uma presunção da inocência, um pilar fundamental do nosso Estado democrático de direito. E a afirmação de que ele nunca pediu dinheiro para bandido e que todos os repasses foram verificados pela equipe contábil dele demonstra a adoção de procedimento padrão e a isenção de agir dentro da legalidade, a intenção de agir dentro da legalidade. Sendo injusto qualquer julgamento precipitado que associe a doação legalmente declarada a supostos ilícitos, que ele próprio nega categoricamente. Então, essa negação de tráfico de influência envolvendo seu filho, o Pietro Lorenzoni, e a explicação sobre a indicação do José Carlos Oliveira, que foi uma decisão técnica do então presidente Jair Bolsonaro, isso reforça a narrativa de que o Onyx buscou atuar com critérios técnicos à distância das influências indevidas. Então, é essencial a gente aguardar o devido processo legal e as provas concretas antes de emitir juízo de valor, entende? Porque a direita sempre pautou o seu combate pela ética e pelo cumprimento estrito da lei. Então, a gente repudia qualquer forma de corrupção, mas a gente também defende o direito à ampla defesa e à não criminalização das relações políticas e as doações legais e doações declaradas. E você que busca se blindar desse desgoverno, você que quer fazer uma renda extra,
Existe um método capaz de colocar no seu bolso 2 a 10 mil por mês e chegou a hora de você agir com estratégia e com transparência. O treinamento Mestres da Monetização com Inteligência Artificial revela para você um método legal e comprovado que respeita as diretrizes das plataformas, assim como um processo sério deve ser, onde você domina as ferramentas certas de inteligência artificial e você aprende a criar e a otimizar e a monetizar vídeos de uma forma escalável, onde todo o repasse da renda é verificado e é declarado dentro da lei. Então não perca tempo com essas promessas milagrosas por aí, de um monte de picareta, porque assim como na política séria, os resultados vêm com técnica e vêm com transparência. Clica no primeiro link do comentário fixado para você garantir sua vaga e transformar o seu esforço em uma fonte de renda real e consistente. Você vai dominar as estratégias que poucos conhecem e começar a lucrar produzindo vídeos com inteligência artificial.